também no Novo Testamento. Levítico capítulo 12. Ler a partir do versículo 2. Levítico 12, versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circundará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da congregação ao sacerdote. Versículo 8. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. Agora no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 6. Lucas 2, versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José. Pela 3ª vez Lucas fala da manjedoura, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Versículo 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Só isso que eu queria ler, uma leitura extensa, mas essa leitura é fundamental, fala sobre o nosso Senhor. Meu objetivo nesses estudos, como eu já tenho dito, é só tentar apresentar algumas sugestões acerca da grandeza de Cristo, e não um estudo detalhado dos textos que lemos, pensando em termos gerais, algumas coisas que podem nos ajudar a apreciar a pessoa do Senhor Jesus. Ontem nós começamos a pensar sobre aqueles poucos que foram privilegiados de alguma forma celebrar o nascimento do Senhor Jesus. 2 grupos, os magos e os pastores, e 2 indivíduos, Simeão e Ana. Entre tantos que deveriam ter comemorado e celebrado aquele nascimento, só essas poucas pessoas. É muito pouco. Mas o nascimento do Senhor está cercado de sinais de humildade. Nós já temos pensado hoje de manhã em oração sobre a necessidade de nós sermos humildes como crianças. E talvez essa seja uma das coisas que mais nos atrapalha no nosso crescimento espiritual, na nossa compreensão da Escritura. Querer ver coisas grandes e desprezar o dia das coisas pequenas. Nós vemos essa ênfase dada por Lucas na manjedoura, o sinal dado para os pastores. Nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vemos a questão do sacrifício trazido por Maria e José. E aqui vai um pequeno lembrete para os casais que estão começando agora a sua vida. Quando o Senhor Jesus nasceu, o lar que Deus escolheu para que ele nascesse ali e fosse criado ali, foi um lar pobre. Lucas diz: trouxeram o que a lei exigia, um par de rolas ou 2 pombinhos, 2 passarinhos. Eu li em Lucas 12 para enfatizar isso. A lei realmente exigia um cordeiro e uma ave, seja um pombo, seja uma rola. Mas se a família não tivesse condições para trazer um cordeiro e uma ave, então havia essa exceção para os pobres. Pode trazer então 2 passarinhos. A nossa lei no Brasil abre exceções para quem pode comprovar que é pobre e consegue isenção de diversas taxas públicas. Muita gente tem vergonha de pedir essa isenção, precisa dela, mas tem vergonha porque tem que comprovar que é pobre. Isso fere o orgulho humano. Deus não teve vergonha de associar o seu filho com a pobreza humana, porque a riqueza humana não vale nada. Na nossa lógica, o Senhor deveria ter nascido num palácio em Jerusalém. Ali seria o lugar apropriado para ele. Aliás, ali seria muito pouco para ele. Com a glória que ele tem, o melhor palácio do mundo seria muito pouco para ele. E Deus, tendo à sua disposição a humanidade toda, Deus escolheu um casal pobre. Não tinham nem dinheiro.
para comprar um cordeiro. E nesse ambiente de pobreza, Deus fez a maior obra que o mundo já viu. É muito comum, eu não critico essa tendência natural do ser humano, é errado, mas é natural. É muito comum um casal jovem começando a sua vida desejar ter todo o conforto que o mundo moderno pode oferecer. De uma geração para cá as coisas mudaram muito. Parece ser muito mais fácil ter esse conforto. Mas é bom nós lembrarmos que nós não precisamos disso. Se Deus nos permite ter isso, pode nos ajudar em muitas coisas. Mas para servir a Deus nós não precisamos de uma casa nova, de um carro novo, de móveis novos. Basta uma manjedoura, um casal pobre, e Deus pode fazer a sua obra. E essa é uma coisa que destaca-se no texto apresentado por Lucas. Mateus apresenta a realeza do Senhor. Ele não fala desses detalhes, mas Lucas nos apresenta o homem. E esse homem veio em pobreza. Nós pensamos sobre os magos ontem. Eles encontraram o Senhor não por acaso, mas foi o resultado de uma expectativa inteligente. Viram a estrela, entenderam o que ela representava, decifraram o sentido daquela estrela e partiram em busca dele. E depois de muito tempo encontraram. Em Simeão, não seguindo a sequência em Lucas, mas em Simeão nós temos outro exemplo de alguém que encontrou o Senhor como resultado de uma expectativa inteligente. Ele sabia que ele iria ver o Senhor. Todo judeu piedoso vivia a vida inteira na expectativa da vinda do Messias. Mas Simeão era diferente. O Senhor tinha dito para ele que antes dele morrer, ele iria ver o Senhor com os seus olhos. Então ele tinha essa certeza. Eu não sei quando, eu não sei onde, mas na minha vida eu vou ver o Messias. Assim como os magos, ele encontrou o Senhor como resultado de uma procura. Mas a diferença em relação aos magos é que se na história dos magos se destaca a dedicação, o esforço deles, a atenção deles, no caso de Simeão, se destaca a atuação do Espírito Santo. 3 vezes, versículo 25, versículo 26 e versículo 27, nós lemos sobre o Espírito Santo em relação a Simeão, mostrando-nos que ele era diferente das pessoas daquela época que ele vivia. Em primeiro lugar, o versículo 25 diz: o Espírito Santo estava sobre ele. O tempo do verbo no grego usado ali indica que aquilo era uma constante na vida de Simeão. Eu não sei quanto tempo antes daquilo começou, mas pelo menos naquela época, isso era não uma experiência extraordinária, mas era a experiência habitual de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. E lembre que Simeão pertence à velha dispensação, a dispensação da lei. Mesmo que ele é mencionado no Novo Testamento, ele ainda faz parte daquela velha dispensação. O tempo da lei terminou com a morte do Senhor Jesus. A nova dispensação da graça da igreja só começou em Atos capítulo 2, 50 dias depois da morte do Senhor, quando o Espírito Santo desceu. Então Simeão, João Batista, Ana, todos esses personagens do começo dos evangelhos, eles são mencionados no Novo Testamento, mas eles pertencem à época do Velho Testamento. E naquela época, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, como habita hoje. Essa é a promessa que foi cumprida em Atos 2. O Espírito Santo vai descer e vai estar com vocês para sempre. Mas antes disso, o Espírito Santo descia sobre alguém para cumprir uma determinada obra e depois retirava-se de novo. Há vários exemplos disso no Velho Testamento. Talvez o mais claro é o exemplo de Ezequiel. Se você ler os primeiros 3 capítulos de Ezequiel, você vai ver que num prazo de uma semana, de 7 dias, o Espírito Santo veio 2 vezes sobre ele. Veio a primeira vez
para lhe revelar alguma coisa, depois se retirou, 7 dias depois veio de novo, para lhe dar uma nova revelação. Então não havia essa questão de aproveitar a oportunidade e permanecer mais 7 dias ali. O Espírito Santo era enviado conforme houvesse necessidade. Mas um dos grandes diferenciais dessa dispensação que nós vivemos, de Atos capítulo 2 até o arrebatamento, é essa presença constante do Espírito Santo com todo aquele que crê. Efésios 1 diz: quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e ele habita em nós. O Senhor disse para os discípulos, na noite em que ele foi traído, que o Espírito Santo viria sobre eles e permaneceria com eles. Simeão, pertencendo a uma época onde o Espírito Santo não ficava nos salvos, Simeão, pelo menos por um período de tempo, ele teve essa experiência que a maioria da sua época não teve. O Espírito Santo estava sobre ele, permaneceu sobre ele por um determinado período de tempo. O versículo 26 diz que o Espírito Santo revelou para ele que ele iria ver o Cristo, o Messias. Naqueles dias o povo de Israel dizia: o espírito de profecia morreu. Fazia 400 anos que o povo de Israel não recebia uma revelação da parte de Deus. A última foi dada pelo profeta Malaquias. Depois de Malaquias até Mateus, mais ou menos 4 séculos. Durante esse tempo, o Espírito Santo não se revelou mais aos homens. Foi um período que o próprio povo de Israel reconhecia como um período de silêncio da parte de Deus, sem nenhuma nova revelação. Mas apesar dessa falta de revelação predominante naqueles dias, Simeão conhecia o que era a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele que ele iria ver o Cristo. E o próximo versículo, versículo 27, diz que naquele dia específico, ele foi para o templo pelo Espírito Santo, ou literalmente no Espírito Santo. Ele foi porque o Espírito Santo o conduziu. Eu não sei se o Espírito Santo disse para ele: vai, porque naquele tempo, antes de ter a Bíblia completa, o Senhor se revelava dessa forma. Eu não sei se o Espírito o levou, mas de alguma forma Lucas diz: ele estava naquele lugar, naquela hora, por causa do Espírito Santo. Então você vê um homem que tem comunhão com o Espírito Santo, um homem que recebe comunicação do Espírito Santo, é dirigido por ele, e um homem que é controlado pelo Espírito Santo, é guiado por ele. E isso coloca Simeão em contraste com as pessoas daquela época. E eu creio, sugere para nós mais uma coisa que é útil para nós, se nós queremos conhecer melhor o Senhor. Eu estou tentando aplicar essas 4 visitas, os magos, os pastores, Simeão e Ana, aplicar isso para nós de uma forma bem prática. Entre uma maioria que não percebeu, essa minoria percebeu a importância do nascimento daquela criança. Essa minoria viu o Senhor. E por que eles viram e os outros não? O que separa eles dos outros daquela época? Então, olhando para os magos ontem, nós aprendemos: se eu quero conhecer o Senhor, se eu quero entender a Bíblia, se eu quero ter comunhão com Deus, se eu quero perceber o que Deus está fazendo, primeira coisa, eu tenho que prestar atenção no que Deus me diz. A Bíblia é a revelação dele. Eu tenho que ler essa palavra, eu tenho que estudá-la, eu tenho que obedecê-la, eu preciso estar atento, como os magos estiveram. Mas isso só não basta. Eu podia passar o dia inteiro lendo a Bíblia, e não lendo só para dizer que eu li, lendo com atenção, tentando entender, prestando atenção, estudando, pesquisando. Se eu fizesse isso na minha inteligência, eu não ia passar do ABC, eu não ia compreender nada sobre a palavra de Deus. 1 Coríntios 2 diz: o homem natural não
entende as coisas do Espírito. Não tem como entender. A inteligência humana pode decifrar muita coisa, mas não pode entender a mente de Deus. E todos nós que somos salvos, nós sabemos que para esse conhecimento de Deus, não só é proveitoso, mas é fundamental a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos revelar o que está escrito. Por isso o salmista orou a Deus dizendo, Salmo 119, abre tu os meus olhos, para que eu entenda as maravilhas da tua lei. As maravilhas estão aqui, e são disponíveis a quem quiser pesquisar, mas elas só vão ser compreendidas por aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo. E aqui nós temos um homem cujo nome é dado, Simeão, mas ele é realmente um homem anônimo, porque nós não sabemos nada sobre ele, mas um homem tão diferente dos outros homens daquela época, que ele teve esse privilégio de ser controlado e guiado pelo Espírito Santo. E ele tomou nos seus braços aquele menino, e ele disse, os meus olhos viram a tua salvação. Os anjos disseram para os pastores, nasceu o Salvador. Simeão diz, eu vi não só o Salvador, eu vi a salvação de Deus nesse menino. Muita gente deve ter achado que aquilo foi uma coincidência. O velho está lá no templo, ele vê aquela criança, por coincidência eles se encontraram. Eu não sei se todos aqui têm noção do tamanho do templo. Eu lembro que na minha juventude, lendo sobre o templo, eu imaginava alguma coisa desse tamanho aqui, mais ou menos. E as pessoas entravam lá para oferecer os seus holocaustos. O templo em Jerusalém, depois da reforma feita por Herodes, o templo em Jerusalém nos dias do Senhor Jesus, tinha um pátio externo, algo que havia sido aterrado. Ele havia sido construído no Monte Moriá, por Salomão, depois derrubado, reconstruído, e Herodes aterrou uma grande área em volta do templo, uma área de quase 500 metros de comprimento, por mais ou menos 300 metros de largura. Nas cidades que têm os quarteirões com 100 metros cada, seria praticamente 5 quarteirões por 3 quarteirões. Uma área enorme, onde cabiam milhares de pessoas, e em todo o Império Romano daquela época, aquela era a área sagrada maior que existia. Todos os povos tinham os seus templos sagrados, alguns deles permanecem até hoje, em ruínas, mas permanecem. São coisas grandiosas, impressionantes, mas a maior de todas era lá em Jerusalém. E naquela área enorme havia um fluxo constante de pessoas. Todos os meninos primogênitos precisavam ser apresentados ali com 40 dias de vida. Nós vemos hoje em Levítico 7 dias da purificação da mulher, mais 33 dias se fosse um menino, ao final dos 40 dias trazendo o sacrifício. E um casal pobre entrando no templo, só com 2 passarinhos na sua mão, não traziam nenhum cordeiro. Todo mundo já saberia de longe, esse casal não é ninguém, esse casal não é importante, eles nem têm dinheiro para o cordeiro, só trouxeram 2 passarinhos, deixe esse casal para lá. Mas Simeão está numa sintonia tão próxima com o Espírito Santo, que ele sabe, esse é o Messias, esse é não só o Salvador, esse é a salvação do mundo. E ele recebeu aquilo que a sua alma desejava. Ele viu o Messias e ele disse, eu estou satisfeito, eu não quero mais nada dessa vida, toma agora o teu servo, os meus olhos viram a tua salvação. Nós cantamos hoje, eu já contente estou, achei Jesus. E muitas vezes, irmãos, isso não é verdade na minha vida, certamente na sua vida também. Muitas vezes nós nos pegamos desejando ainda muitas outras coisas. Eu já vi Jesus, mas eu quero mais. Mas mais o quê? O que mais que eu poderia desejar? Essa que é a contradição da natureza humana. É isso que revela a pobreza da alma humana.
Deus nos deu aquilo que enche os céus de luz, como nós cantamos às vezes. Deus nos deu aquilo que é a sua preciosidade. E nós desdenhamos daquilo. Dizemos, não, eu quero mais. Eu quero as riquezas do mundo, eu quero os prazeres do mundo, eu quero a fama do mundo. Eu não estou satisfeito com isso. Deus nos ajude mais e mais a voltarmos para essa simplicidade. Os meus olhos viram a tua salvação. Eu estou satisfeito. Eu não quero mais nada. Gozo que o mundo traz, muito pronto se desfaz. Mas eu tenho sempre paz. Paz em Jesus. Que essa seja realmente a nossa experiência. Então nós vemos duas visitas que foram recompensadas na sua longa busca por conhecer o Messias. Os magos, porque pesquisaram, porque se dedicaram. Simeão, porque foi controlado pelo Espírito Santo. Não há coisa melhor do que aproximar-se desse livro com essa expectativa de conhecer o Senhor. Eu já sou salvo, eu já conheço Ele, mas tem tanto ainda para conhecer. E é bom chegar perto desse livro e dizer, Senhor, eu quero conhecê-lo melhor. Eu quero que o Senhor revele de novo o teu amado Filho para mim. E vocês me entendem, não estou falando de revelação pentecostal, do Senhor aparecendo fisicamente, mas conhecê-lo como está revelado na palavra dele. É bom ter essa expectativa, mas essa expectativa só vai se realizar se eu realmente pesquisar a Bíblia e se o Espírito Santo revelar o que está escrito aqui para mim. Deixar a Bíblia fechada ou abrir a Bíblia e ficar olhando para ela não ajuda nada. Eu tenho que estar disposto a ler e estudar. E só estudar não adianta nada se o Espírito Santo não me instruir. Mas rapidamente, para concluir, eu queria pensar resumidamente sobre os outros dois. Vimos um grupo e um indivíduo que buscaram e encontraram. Temos um grupo, os pastores, e um indivíduo, Ana, que estavam fazendo o que sempre faziam. E de repente tiveram aquela surpresa. Elas viram o Senhor. Estavam desejando, no sentido que todo israelita piedoso esperava a vinda do Messias, mas sem saber se seria na sua vida ou mais para frente. Esperavam, mas não para aquele momento, não para aquela hora. Mas foram privilegiados por Deus. E esses dois ilustram para nós não tanto o comportamento que eu preciso ter, se eu quero conhecer o Senhor, mas a condição em que eu preciso estar. Nos pastores, nós vamos ver uma condição de silêncio, de meditação, de calma, de submissão e humildade. Em Ana, nós vamos ver uma condição de entrega, de devoção a Deus. Os pastores são apresentados como estando no campo, nas vigílias da noite, guardando o seu rebanho. Eu sei que isso é uma coisa perfeitamente natural, é isso que os pastores faziam naquela época. Mas o Espírito Santo inspirou Lucas a descrever esses detalhes, para chamar a nossa atenção para o fato de que esses homens estavam longe do barulho e da multidão na cidade. Eu disse ontem, esse nascimento foi tão importante, que o certo, eu ponho esse certo entre aspas, porque é certo do nosso ponto de vista, não é certo do ponto de vista de Deus. Mas o certo teria sido os anjos acordarem em Jerusalém, acordar o mundo inteiro, e dizer, gente, nasceu o Salvador, Cristo o Senhor, Ele nasceu, vamos todo mundo levantar e prestar homenagem a Ele. Mas como nós pensamos ontem, não é assim que Deus age. E Deus deixou de lado a cidade de Jerusalém, Deus deixou de lado a pequena cidade de Belém, e Deus foi lá no campo, onde havia um pequeno grupo de pastores. Não sei se eram 3 ou 4, se eram mais, mas naquele grupo que estava ali trabalhando quando todos estavam dormindo, longe do barulho e da movimentação, o Senhor se revelou a eles. E o Senhor contou para eles esse segredo. Eles, recebendo essa notificação, eles não tiveram preconceito.
O anjo disse para eles: eu vou dar um sinal para vocês conhecerem a criança. A criança está lá em Belém. Algum pastor mais esperto poderia ter pensado: mas talvez haja mais do que uma criança. Como que eu vou saber que aquela criança que eu encontrar é o Salvador? O anjo disse: eu vou dar um sinal para vocês. Vocês vão encontrá-lo envolto em panos e deitado numa manjedoura. Eu destaquei na leitura que 3 vezes Lucas é levado pelo Espírito Santo a repetir isso: deitado numa manjedoura. Um pastor incrédulo, ele teria dito para o anjo: olha, me desculpa, mas eu não vou aceitar isso. Se ele é o descendente de Davi, se ele é o Salvador, ele não vai estar numa manjedoura. Isso não faz sentido. Então eu não vou perder meu tempo indo para lá, eu vou continuar aqui no meu serviço. Aqueles pastores receberam a comunicação do anjo e eles imediatamente agiram em cima daquilo que receberam. Eles creram, eles se levantaram, eles foram e eles se alegraram quando eles viram um menino deitado numa manjedoura, exatamente como o anjo disse. Aquela cena que Lucas pinta dos pastores, depois com calma você volte e veja os detalhes. Eu só quero sugerir o quadro geral. Aquela cena indica para nós a necessidade de nós também estarmos, pelo menos figurativamente, quietos na presença de Deus. Tirando do contexto aquela palavra de Deus para o povo de Israel: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Nós vivemos vidas muito atarefadas, muito corridas, muito barulho, e nessas condições nós não conseguimos ouvir aquela voz mansa e delicada da qual pensamos ontem. Muitas vezes não conseguimos perceber Deus falando conosco, porque não temos tempo. Às vezes o silêncio do qual eu estou falando que você precisa, não vai ser um silêncio físico. Nós vivemos hoje, pelo menos a maioria de nós, em cidades, pessoas tão perto uns dos outros. Os vizinhos que moram de fundo para minha casa estão 24 horas por dia, quase, brigando e xingando um ao outro. O vizinho do lado liga a televisão e fica dando risada o dia inteiro. É quase impossível hoje você ter silêncio no sentido literal da palavra. Quase impossível. Faça todo o esforço possível para procurar um lugar, um ambiente onde você pode estar quieto, sem interferência, sem coisas para distrair você. Silêncio. Procure pelo menos acalmar o seu espírito na presença de Deus. É possível estar no meio de uma confusão de pessoas e desligar-se daquilo e prestar um pouco de atenção no que Deus diz. Você vai conseguir adaptar a sua vida a essa realidade. Você vai conseguir encontrar alguma forma. A questão importante é não sair correndo, não simplesmente agir, mas entender que há horas em que é preciso parar um pouco. Talvez literalmente, talvez figurativamente, mas parar para ouvir o que Deus está dizendo. Nós estamos mais ou menos sendo acostumados a pensar que se alguma coisa não está fluindo, então não está tendo proveito. E às vezes nós esquecemos que o Senhor Jesus, antes de começar o ministério público dele, ele passou 30 anos em Nazaré, sem nenhuma manifestação pública, sem pregar, sem fazer nenhum milagre. Para nós isso é um desperdício. Alguém com o talento dele, o próprio Filho de Deus aqui na terra, ele deveria ter começado a trabalhar muito antes. Mas Deus nunca tem pressa, Deus tem o tempo dele. Tantas vezes na vida do Senhor Jesus, nós vemos o Senhor se retirando para o monte, se retirando para um lugar deserto, para ter sossego na presença de Deus. Eu digo de novo, eu entendo que às vezes, na nossa realidade, você não vai conseguir ter um lugar físico isolado. Mas faça todo o esforço para ter condições de estar quieto na presença de Deus.
cumprindo a sua tarefa cotidiana. Quantos anos aqueles pastores passaram noites e noites nos campos cuidando das ovelhas? Eu não sei, mas certamente não foi a primeira noite que eles estavam ali. Demorou, mas um dia o Senhor se revelou a eles e a alegria deles foi imensa. O caso de Ana enfatiza ainda mais essa demora, porque diz a Bíblia que ela já tinha 84 anos de idade e era viúva. Alguns até entendem que ela foi viúva, ela já era viúva havia 84 anos. De qualquer forma, era uma mulher de idade bem avançada. E essa mulher estava num templo, como costumava estar todos os dias, diz a Bíblia. Lucas enfatiza que ela ficava lá de dia e de noite. Era o costume dela, não que ela vivia no templo 24 horas por dia, mas que toda oportunidade que ela tinha diariamente, em qualquer hora do dia, ela estava ali e ela servia a Deus. E nesse serviço cotidiano dela, ela também foi agraciada. Ela também teve essa percepção da grandeza daquela criança que ela viu. Muitos outros ouviram Simeão falar. Quando Simeão ergueu a criança e começou a falar publicamente, muitas pessoas prestaram atenção. Mas entre aquelas muitas pessoas, Ana teve essa percepção: ele é o Redentor. Simeão fala da salvação, Ana fala da redenção. Dois aspectos complementares da vida do Senhor Jesus. E Ana pôde, no final da sua vida, eu não creio que ela deve ter vivido muito depois daquilo. Ana teve no final, já nos últimos instantes da sua vida, a alegria de ver o Redentor. Se você pesquisar na Bíblia a palavra viúva, você vai encontrá-la associada com 9 mulheres. E como tudo na Bíblia, nessa questão também, Deus faz isso com perfeição. Houve outras mulheres mencionadas na Bíblia, e nós vemos que os maridos delas morreram, então nós sabemos, elas também foram viúvas. Mas Deus chama de viúva 9 mulheres que apresentam 3 grupos diferentes, com 3 mulheres em cada um. Nós vemos de 3 viúvas que conseguiram o que queriam, mas para conseguir isso tiveram que agir de uma forma errada. Lemos de Tamar em Gênesis 38, lemos de uma mulher de Tecoa no segundo livro de Samuel, capítulo 14, incentivada por Joabe, e lemos de uma parábola de uma viúva inoportuna em Lucas capítulo 18. Todas elas conseguiram o seu objetivo de uma forma errada. Nós vemos também de 3 outras viúvas que são mencionadas porque os filhos delas foram abençoados por Deus. Uma mulher que era mãe de Irão, um homem que ajudou Salomão na construção do templo, primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Mesmo livro, capítulo 14, uma outra mulher, uma viúva, cujo filho Jeroboão foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E nos evangelhos, uma mulher também viúva de Naim, cujo filho foi ressuscitado pelo Senhor. E essas viúvas estudadas assim nesses grupos têm muitas lições a nos ensinar. Mas eu só queria destacar um pouquinho mais detalhadamente 3 viúvas que dedicaram-se ao Senhor de uma forma que a maioria de nós não faz. Em 1 Reis 17, nós vemos uma mulher de Sarepta que recolheu Elias na sua casa. Ela era viúva, ela não tinha praticamente nenhum alimento, mas do pouco alimento que ela tinha, só era suficiente para fazer um bolo para ela e para o seu filho. E ela diz: nós vamos comer isso e depois nós vamos morrer. Elias diz: faz primeiro para mim e depois para vocês. Parece uma ordem dura, insensível do profeta de Deus, mas aquela mulher mostrou a dedicação dela ao Senhor e a confiança dela no Senhor, porque ela fez primeiro para o servo do Senhor. Ela deu todo o sustento dela, era a vida dela e do filho dela.
Ela deu tudo para o Senhor, porque o profeta havia dito: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que o Senhor dê chuva. E ela creu, e ela obedeceu, e a fé dela foi recompensada. Em Lucas 21, nós vemos uma pobre viúva que só tinha 2 moedas. Aquela palavra moeda tem um valor quase insignificante. A Bíblia fala às vezes de denário, traduzida dinheiro em algumas versões, que era o salário de um dia de serviço. Essa moedinha provavelmente valia 1 sobre 128 daquele denário, um valor insignificante, um trocado. Aquela mulher só tinha aquelas 2 moedas. Pessoas ricas estavam lá no templo dando grande quantidade de dinheiro. O Senhor Jesus disse: aquela mulher deu mais do que todos eles, porque eles deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha, todo o dinheiro dela, ela entregou para o Senhor. E o Senhor honrou publicamente a fé e a dedicação daquela viúva. E aqui nós vemos Diana, uma mulher que dedicava todo o tempo dela ao serviço do Senhor, servindo ao Senhor de dia e de noite em jejuns e orações. Uma deu todo o seu sustento, outra deu todo o seu dinheiro, outra deu todo o seu alimento, todo o seu tempo. E para essa mulher que dedica-se tanto ao Senhor, o Senhor guardou esse presente especial no final da vida dela e permitiu que ela visse o Redentor de Israel. Essa é outra coisa que nos atrapalha muito no nosso estudo da Palavra de Deus, a falta de dedicação nossa ao Senhor. O Senhor nos revela tanto, nos ensina tanto, e nós ainda nos portamos de uma forma tão mesquinha em relação a Ele, em relação à obra dele, seja em relação ao nosso dinheiro, seja em relação às coisas que temos, seja em relação ao nosso tempo. Às vezes abrimos os olhos de repente, olhamos para trás nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, e percebemos que nós estamos sendo egoístas, guardando a melhor parte do que temos para nós e dando as sobras do que temos para o Senhor. Eu só estou sugerindo, você pode aplicar isso na sua experiência de muitas formas diferentes, mas é uma realidade na vida de todos nós. Em algum vai ser na área do dinheiro, às vezes vai ser na área do tempo, às vezes na área do que temos, em diversas áreas diferentes, mas o princípio infelizmente está ali. Eu quero para mim o que é meu. Eu vou dar um pouquinho para o Senhor também, porque afinal de contas Ele me salvou e deu o filho dele, mas a primeira parte é minha. A Bíblia diz claramente que nós estamos invertendo as ordens. E aqui temos uma pequena figura, uma mulher que vai contra o comum naqueles dias. Pelas condições dela, viúva, já de idade, ela teria todo o direito de estar em casa tranquila, mas ela está servindo a Deus de dia e de noite, e diante dessa dedicação ela recebe essa recompensa. Pense então depois com mais cuidado sobre essas sugestões que eu tenho feito. O Senhor nasceu, um evento até então inigualável, nunca tinha acontecido algo tão importante, mas quase ninguém percebeu. Quem é que percebeu? Um grupo que estava atento, procurando ver alguma revelação de Deus, procurando entender, os magos. Um outro grupo que estava quieto, cumprindo a sua obrigação diária, mas com o coração aberto para receber a revelação do Senhor. O Salvador está numa manjedoura. Tudo bem, se Deus disse, eu creio. Por mais contraditório que pareça, o Senhor disse, eu creio. 2 indivíduos também, 2 velhos. A figura que Deus escolhe não é por acaso. Um homem controlado pelo Espírito Santo, uma mulher dedicando-se inteiramente a Ele. O tesouro está nas nossas mãos. E vamos ser sinceros, eu tenho passado décadas já estudando a Bíblia. Eu não conheço nem a superfície da Bíblia. Me permitam mais 2 minutinhos, uma ilustração que há tempos atrás me ajudou.
Se alguém vive nessa parte do Brasil, por exemplo, e nunca chegou perto do mar, aquela pessoa pode dizer: eu não conheço o mar. Você põe ela no carro, leva até a praia mais próxima, ela olha para aquela extensão de água e ela diz: eu conheço o mar. Um marinheiro que passa perto diz: desculpa, mas você não conhece. Você está vendo só um cantinho do mar. Eu já viajei os 7 mares, eu conheço o mar. É muito mais do que isso que você está vendo. E talvez um oceanógrafo vai dizer: desculpa, você marinheiro, você não conhece o mar. A superfície do mar você conhece, mas por baixo da superfície tem talvez 99% do mar. Você conhece talvez 1%. Toda aquela riqueza que está embaixo, a humanidade não conhece ainda. Algumas partes conhecemos, a maior parte não conhecemos. Tem muito mais ainda para conhecer. Depois que eu tinha talvez uns 15 ou 20 anos de convertido e já tinha lido a Bíblia, eu cheguei a pensar que eu conhecia a Bíblia. Quanto mais você estuda, você percebe que você conhece muito pouco. E realmente você ainda não entendeu quão pouco você conhece desse livro. Tem uma preciosidade aqui na minha mão e na sua mão. E vamos ser sinceros, nós não estamos valorizando isso. Nós não apreciamos o que é. Como os magos, os pastores, Simeão e Ana, talvez nós vemos mais do que o nosso vizinho incrédulo. Graças a Deus por isso. Mas nós não vemos ainda todo o brilho da glória de Deus revelado em Cristo. Que Deus nos ajude a pesquisar mais esse livro, não confiando na nossa pesquisa, mas na direção do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a estarmos humildes, quietos, com o coração aberto na presença dEle, para receber a sua revelação, como os pastores, e dedicados, oferecendo-nos ao Senhor, como Ana, e que assim Deus revele cada vez mais o seu Filho a nós.